Então, conteúdo da N1, cadeias de Markov e seus subtópicos, teoria das filas, seus subtópicos e confiabilidade de sistemas. Ok? Então, vamos começar com a cadeia de Markov. Antes de entrar na parte da cadeia de Markov, falar um pouquinho de processos estocásticos. O que são processos estocásticos? Que eles têm uma breve diferença, breve não, uma pequena diferença para processos aleatórios. Então, a grosso modo, processos estocásticos são processos que variam ao longo do tempo, certo? Onde um não influencia totalmente o próximo evento. Um evento é quase independente do evento anterior, mas ainda tem uma correlação ligada, uma correlação entre os dois. Um tipo de processo estocástico muito simples, que a gente sempre usa de exemplo, é a cotação do dólar. A cotação do dólar não é um processo aleatório, é um processo estocástico. De um dia para o outro, tem uma relação. Geralmente, o preço que fechou no dia, por exemplo, na segunda-feira, é o preço que abre na terça-feira. Não necessariamente tem algumas oscilações entre mercado que acontecem, mas tem uma relação entre eles. Não é segunda-feira ele fechou em quanto que tá? 5,35, nossa, 3,35. 5,35, na terça-feira já começa em R$ 9. Não é assim, tem uma relação entre eles, certo? Essa relação é mantida no passar do tempo, beleza? Então, essa é uma ideia bem básica do que seria um processo estocástico. A teoria está aqui, eu não vou ficar lendo, senão seria mais fácil eu passar os slides para vocês e ler. Só tem que pensar, então, nosso processo ele sempre vai depender de um fator, uma variável que T, ou um parâmetro T, certo? Tem as duas notações, melhorou. As duas notações, a gente pode escrever, então, a variável aleatória x, que depende de um T, em geral utilizamos tempo, certo? Ou essa segunda forma aqui, para descrever o passo, x não T igual a 1, então x de 1, ou x1, x em 2, ou T igual a 2, x2, x de 2, ou x2, e assim sucessivamente, certo? Em geral, a gente utiliza o parâmetro T como sendo o parâmetro de números inteiros, já que, em tese, ele representa ou um tempo, ou também um ciclo. Primeiro ciclo, ciclo zero, né, inicial, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, primeira semana, segunda semana, primeiro mês, e assim sucessivamente, certo? Então, em geral, a gente utiliza valores inteiros para notação do T. Já a variável aleatória x, aqui está uma coleção de variáveis randômicas, é uma variável aleatória, essa palavra não está muito legal aqui, mas a variável aleatória x, ela pode sumir daí sim, pode ser qualquer valor, inclusive inteiros, e não inteiros, ok? Então, um exemplo aqui também, ó, o x de t pode representar o nível de estoque de um produto ao final de uma semana t. Então, na primeira semana, o estoque tinha lá 1.200 unidades. Na segunda semana, foi vendido algumas coisas, não foram repostas, só tinha 1.100, certo? Então, nesse caso, a nossa variável aleatória t, x, na primeira semana valia 1.200, na segunda semana, 1.100. Teve uma variação. Também não é algo aleatório, é algo correlacionado com o período anterior. Porque partiu, né? Foi vendido um tanto, do 1.200 ele baixou para 1.100. Ok? Então, aqui só uma relação, né? Que a gente utiliza os processos estocásticos para basicamente descrever os processos que variam no tempo, como eu já tinha falado. Por exemplo, aqui é a mesma coisa do anterior, né? A relação da cotação do dólar, do estoque, a quantidade de um estoque de certo produto, e por aí vai. Na verdade, esse slide fala quase que a mesma coisa que o slide anterior. Né? Então, o parâmetro T também a gente geralmente utiliza como sendo tempo. Podemos, se for ciclos, a gente usa números inteiros. Tempo pode ser fracionário, mas em geral não. A gente utiliza T igual a 1, 2, 3, 4, números inteiros, certo? Então, em relação às cadeias de Markov, antes de entrar nas cadeias de Markov, nos processos estocásticos, a gente classifica eles em relação ao estado, se é um estado discreto, a cadeia, né, tem um estado discreto, ou seja, o xt só assume valores inteiros, tá? Tem essa questão aqui do conjunto enumerável ou finito. É mais fácil você ler. Se x de t sempre assume valores inteiros, então ele é discreto. Que é o acabei de falar, 1.200 itens na semana 1, 1.100 itens na semana 2.
1.000 itens na semana 3, 5.000 itens na semana 4. São números inteiros, a gente considera o estado discreto. Estado seria a própria variável x, certo? Quando que ele é contínuo? Quando ela pode assumir valores não inteiros, valores decimais que a gente fala. Caso contrário, só para falar, né? Se não é inteiro, algo que não é inteiro. Por exemplo, o x de t mede o nível em metros, melhor, em metros o nível de água num reservatório aqui de Curitiba. Na semana 1 estava lá 10 metros, na semana 2, 9,7 metros. 9 metros e 70 centímetros. Em vez de escrever em centímetros, que seriam 970, foi escrito em metros, 9,7 metros. Então, é um número que tem parte decimal, não é um número inteiro. Então, a gente considera a x como sendo o estado, né, x de t, como sendo contínuo. Ok? E em relação também ao tempo, a gente faz essas duas relações, né, em relação ao valor que ele assume, que pode assumir, e em relação ao valor que a gente pode atribuir ao tempo aqui. Ele vai ser tempo discreto se o tempo for contado discretamente, ou seja, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, primeiro mês, primeiro dia, quando a gente tem a contagem feita por valores inteiros, certo? E o segundo, quando a gente considera um caso contínuo, ou melhor, está no nome, né? Um caso que não é um número inteiro. Por exemplo, 2 horas e alguns minutos, certo? Não é um número inteiro. Não são lá 2 horas e 20 minutos. Não são 140 minutos, são 2, aí 33 mais ou menos, 2,33 horas. É um número decimal para o tempo, para o T. Convenciona T sendo tempo. Alguns exemplos desses aqui para a gente poder fazer as classificações, né? Dos 4, utilizando os 4 estados aqui. 4 não, um a menos. Né? Então, o número de usuários numa fila de um banco em um determinado instante. Então, o estado é discreto, porque ou você tem 5 pessoas na fila, ou 6, ou 7, não tem 3 pessoas e meia, é impossível, né? Não tem uma possibilidade de ter 3 pessoas e meia, 3 pessoas e 25% de uma hora, não tem. O tempo contínuo, porque a gente está contando o tempo ali em horas. Né? Passou em 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, 2 horas e 55, e por aí vai. Certo? Então, o tempo, nesse caso, é contínuo, porém, o estado, ou seja, o valor numérico daquela variável aleatória x, é discreto. Uma pessoa, 2 pessoas, nenhuma pessoa, são valores discretos. Ok? Positivos nesse caso, né? Não tem como ser negativo. Acabei de falar, o índice pluviométrico diário. Então, o estado, o valor que ele pode atingir é contínuo, 10 metros, 9,7 metros, 8,1 metros, porém o tempo é discreto. Por quê? Diário. No final de um dia, então, no primeiro dia tinha 10 metros, no segundo dia, 9,7, no terceiro dia, 8,1, e por aí vai, sucessivamente. O valor que ela assume, a variável aleatória assume, o estado, que a gente pode chamar, é contínuo, porque tem parte decimal, números decimais, né? Números reais, melhor, mais fácil, excluindo os inteiros, né? Porém, o tempo é discreto, porque são valores inteiros para o período. E por último aqui, número de dias chuvosos. Ambos são discretos, porque a relação aqui não é só saber se choveu ou não choveu naquele dia. Então não é, choveu 20 milímetros, choveu 19,7 milímetros. Não, choveu ou não choveu? Choveu, então conta 1. No segundo dia, choveu? Choveu, conta 2, certo? Então, número de dias é um número inteiro, sempre vai ser 27,8 dias. Não, é um número inteiro, número de dias que choveu, ou não choveu. Se não choveu, conta 0. Se choveu, conta 1. E o tempo também é discreto, porque ele é contado por dias, né? Então vai ser lá, choveram 28 dias, certo? Então o tempo também é discreto, não é um tempo contínuo. Essa é a ideia de discreto e contínuo, é a mesma ideia que a gente faz lá em estatística, probabilidade estatística, 1 ou 2 também, se precisar. A relação. Tudo que for discreto, a gente associa a números inteiros. O que for contínuo, a gente associa a números reais, não inteiros, excluindo, porque um número inteiro é um número real, excluindo os inteiros. E aquela história também. Tudo que é contagem, inteiro. Tudo que é medição, discreto. Exceto raríssimas exceções, que um pode transitar entre contínuo, por exemplo, uma contagem pode transitar entre contínuo e discreto, e
uma medição também transita entre contínuo e discreto, certo? Mas, a grosso modo, contagens discreto, medições contínuo. Então, mais um exemplo aqui. A condição de uma máquina na ocasião da manutenção preventiva mensal. Vejam, a manutenção é feita mensalmente. Então, período, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Já indica alguma coisa aí. É caracterizada como razoável, boa ou excelente, certo? Para o mês T, o processo estocástico para a situação pode ser representado como. Então, esse é o processo, que é a nossa variável aleatória x de t. Então, ele vai depender do período. Ele assume só 3 valores. 0, se a condição atual for ruim. 1, se a condição atual for razoável, considerada razoável. E 2, se a condição atual for excelente. Então, 0 provavelmente é ruim, então vai precisar de manutenção, certo? Imediata, manutenção imediata. Provavelmente isso. 1, a condição é razoável, não precisa de uma manutenção, porém deve-se ficar, né, sob supervisão, para caso ela passe para o aspecto ruim, tem que eu sofrer uma manutenção. E se for 2 excelente, não precisa sofrer nenhum tipo de manutenção ainda. Beleza? E a medição, como é a manutenção preventiva mensal, como eu havia falado. Então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês são dados, aqui são dados discretos e dados discretos também, tempo discreto e estados discretos, certo? Ó, a variável aleatória x de t é finita porque representa os estados, somente esses 3 estados, somente esses 3 estados, estado ruim, razoável ou excelente, cada um atribuído um valor específico para eles. O tempo não está aqui, mas também o tempo é considerado contínuo, por quê? Porque ele varia só, ele só pode, como são ciclos, ele só assume valores inteiros. Não tem o ciclo 1,2, não existe isso. Não existe o mês 1,2, ou é mês 1 ou é mês 2. Então, só resumindo, o processo estocástico é um processo de Markov, e para a gente poder formar uma cadeia de Markov, a gente tem que unir vários processos estocásticos, certo? Aqui só observando o que significa, então, esse processo estocástico. A dependência, em tese, o que separa o processo estocástico do processo aleatório é a dependência dos valores atuais ou os próximos em relação aos valores anteriores. Então, como a gente pode ler aqui, é a probabilidade do estado valer um certo númerozinho aqui, um xn qualquer, dado que ele já valeu, por exemplo, num período anterior, já que é n-1, ele valeu xn-1, num período anterior ainda, xn-2, né, ele valeu, o x de t, n-2, valeu xn-2, e vai sucessivamente. Então, os resultados anteriores ao período atual influenciam na probabilidade ou no valor resposta do período atual ou período subsequente, que é o que está dizendo, aqui por extenso, aqui um resumido. Então, o valor que a variável aleatória x vai assumir no período n depende do n-1. Então, ele depende do processo anterior, ou do período anterior, certo? Então, tem uma correlação entre os períodos. Aquilo que eu falei, o aleatório não tem essa correlação. Eu pegar um dado de 6 faces, jogar ele e sair jogando, saiu 6 na primeira jogada, não vai influenciar sair 6 ou outra face nas jogadas seguintes. Por quê? Porque ele é um processo, o processo de jogar o dado é um processo aleatório e não estocástico. Ok? Retirar uma carta do baralho e não repor. Embora ele pareça ser aleatório, qual é a carta que vai ser sorteada, ele ainda tem uma correlação, porque quando eu retiro uma carta, eu mudo a probabilidade das outras serem sorteadas lá dentro. Então, ainda é um processo estocástico, não é um processo aleatório, porque eu estou manipulando as probabilidades de ocorrência, beleza? Se a gente tem N estados ou N processos estocásticos correlacionados, entre aspas, né, a gente pode construir uma cadeia de Markov. Então, o que a gente pode calcular? Aqui começam a aparecer os elementos que eu falei. A gente vai trabalhar na parte de cadeia de Markov, basicamente, cálculo matricial, operações matriciais e resolução de sistemas. Então, já começam a aparecer os elementos.
Então, o que acontece? Que ele tem uma probabilidade de um estado I chegar num estado J. O que significa? Então, qual é a probabilidade de a variável xt valer J, ou estar no estado J, dado que no período anterior, t-1, ela valia I. Isso aqui é só uma questão de notação, tá, pessoal? Então, é o seguinte, qual é a probabilidade dela valer o valor futuro J, dado que atualmente, ou no passado, ela valeu I. Ok? Essa é a ideia. A notação, isso lembra muito as posições de uma matriz. P e J. Linha I, coluna J. Lembra muito a notação de matrizes. Por quê? Provavelmente a gente vai trabalhar diretamente com matrizes, certo? Então isso é conhecido, lembrando, né? Numa mesma linha, né? Se a gente tem lá somatório de todas as possíveis probabilidades, tem que dar 100%, certo? E as probabilidades são sempre maiores ou iguais a zero, para não ter probabilidade negativa, ok? Só lembrar, né? Somatório das probabilidades de uma única, vamos dizer assim, um estado, ele poder... Hoje, um estado vale 5, e ele pode sumir depois, a partir de amanhã, ele pode valer só 6, 7, 8. Então, a probabilidade dele sair do 5 e para o 6, mais a probabilidade dele sair do 5 e para o 7, mais a probabilidade dele sair do 5 e para o 8, somando essas três possibilidades, ou probabilidades, tem que somar 100%. Ele tem que sair do 5 e ir para alguém. Ele não pode sair do 5 e sumir, certo? Essa é a ideia daqui. Então, quando ele sai do I, vai para o J, digamos, 1, vai para o 2, para o 3, quando a gente soma todas essas probabilidades, tem que somar 100%. E tá aí, eu falei que tinha uma ideia de posição, linha e coluna, exatamente. Então, uma forma mais conveniente, mais resumida, de a gente colocar todas as possibilidades de sair de um estado e chegar em outro, é na notação matricial, que a gente consegue resumir muito o conjunto de dados, certo? A gente não precisa ficar colocando, saiu do estado I para o estado J, saiu do estado 1 para o 2, 1 por 3, e assim vai sucessivamente. É muito longo se a gente fosse listar diretamente. Então, colocando um cruzamento de linhas com colunas, a gente gera matrizes e a gente já sabe trabalhar com matrizes há um bom tempo, certo? Essa matriz aqui recebe um nome especial de matriz de transição, de um passo. Ou seja, ela sai de hoje para amanhã, sai do estado atual para um estado futuro na frente, certo? Um período à frente, ok? Ela também, ela representa a cadeia de Markov. É uma matriz de Markov, ok? Então, cada API aqui, como eu falei, é uma probabilidade que a gente considera fixa, porque ela não varia. Ela varia entre estados, mas não varia do próprio estado. Por exemplo, eu vou ter um valor atribuído para P1, 1 para P1, 2. Não vai ter uma variação. Eu posso mudar daqui para cá, eu mudo, mas não vou reescrever uma nova matriz mudando o valor do P1. É fixo esse valor, que ele independe do tempo, que a gente chama de probabilidades estacionárias, ok? Então, a gente vai trabalhar desta forma. Lógico que eu vou colocar para ficar mais claro para vocês, a gente vai colocar quais são aqui na coluna que a gente coloca os estados atuais e em cima os estados futuros. Em geral, eles meio que se repetem, porque você está passando, mas você pode, por exemplo, a gente vai ver alguns exemplos mais adiante, é melhor deixar para os exemplos para não antecipar nada. Justamente esse exemplo que eu ia falar. Um professor de engenharia compra um novo computador a cada 2 anos. Isso é mentira, tá, pessoal? Não é bem assim. E tem preferência por 3 modelos, M1, M2 e M3. Para não falar se está em uma marca e não ganhar os royalties, né? Ou melhor, não ter que pagar os royalties. Se o modelo atual for M1, ou seja, atualmente ele tem um modelo... uma probabilidade. Se atualmente ele tem um modelo M1, a probabilidade de comprar um M2 é de 20%. Aqui, ó. Se o atual for M1, o próximo computador pode ser o M2 com probabilidade de 20%. Ou um M3 com probabilidade de 15%. Vejam que ponto, aqui já vai para o M2. Não fala nada de manter no M1, no modelo M1. Então a gente tem que concluir quanto vale. Lembrando, se ele sai do M1 para o M1, mais M1 para o M2, mais M1 para o M3, tem que somar 100%. Se ele tem 20% de ir para o 2 e 15% para o 3, então sobram quantos por cento para ele ficar no 1? Alguém sabe? Isso, 65%, exatamente, eu vi vocês respondendo. Então, dele se manter como não é listado aqui, por que não é listado? Para fazer continha, né?
Não está sendo listado. Qual é a probabilidade de se manter no M1? Sair do M1 e comprar um M1, tendo um M1. 65%. Beleza? Se o modelo atual é M2, a probabilidade de ele comprar um M1 e um M3 são 0,6 e 0,25, respectivamente. Então, se atualmente ele está no M2, ele vai 60% das vezes vai comprar o M1 e 25% das vezes vai comprar o M3. Somando aqui, dá 0,85 ou 85%, sobram 15% para ele manter ou comprar só um novo M2. Essa é a análise. Se o modelo atual for o M3, então a possibilidade de troca para o M1 é de 50% e para o M2 de 10%. Beleza? Que acarreta na condição de 40% para manter no M3. Represente a situação como uma cadeia de Markov. Então a gente tem duas formas, eu acabei pulando não falando, a gente tem duas formas, uma forma fácil de se representar, que é pelas matrizes, e uma forma um pouquinho mais difícil nesse momento, que é pelos desenhos dos arcos. Esse eu vou deixar mais para frente para a gente poder analisar melhor, tá? Então vamos lá. Continuando aí nesse exemplo. Primeira coisa, a gente tem que fazer as contas. Então, se ele está no M1, para comprar um M2 é 20% e um M3 15%. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, M1, melhor dizendo, então, tá no 1 e comprar o 1 de novo, mais tá no 1 comprar o 2, mais tá no 1 e comprar o 3, tem que dar 100%, 1. Essa a gente sabe que é 20%. Essa a gente sabe que é 15%. Então, o que a gente conclui? A probabilidade de estar com o computador 1 e comprar um novo computador 1, mais 20%, mais 15%, tem que dar 100%. Meio óbvio isso. Então, se a gente isolar o 1, que a gente tem? Passa aqui o mais 2, mais 20%, ou mais 0,2 fica negativo, mais 0,15 fica negativo, então fica 1 menos 0,2 menos 0,15, 0,65. Ou seja, existe 65% de chance de, se ele tem um computador M1, ele comprar mais um M1. Ok? Gostou? Próximo, a mesma ideia. Se ele está no M2 e comprar um M1, mais a probabilidade de ter um M2 e comprar um M2, mais a probabilidade de ter um M2 e comprar um M3, tem que ser 100%, lá daquele somatório do início. Porém, ele sabe que a probabilidade de estar no M1 e no M2, melhor dizendo, comprar um M1 é de 60%. Ele não sabe, a gente não sabe ainda, melhor dizendo, qual a probabilidade de ter um M2 e comprar um M2, a gente sabe que a probabilidade de ter um M2 e comprar um M3 é 25%. Então, 60 mais 25, 0,85, né? Joga, isola o M22, que a gente não sabe ainda. Então, fica 1, que já estava do lado direito da igualdade. Esse mais 0,6 pula para a direita, fica menos 0,6. Esse mais 0,25 pula para a direita, né? Pula igualdade, fica menos 0,25. 1 menos 0,25, 0,75. 0,75 menos 0,6, 0,15. Então, tem 15% de, se ele tem um computador tipo 2, né? Comprar um novo computador tipo 2. E, por fim, questão se ele tem o 3. Se ele tem o 3, comprar um 1, mais tem o 3, comprar um 2, mais ter um 3 e comprar um 3 de novo. Tem que dar 100%. Substituindo as probabilidades conhecidas, se ele tem um 3, comprar um é de 50%, mais ter um 3 e comprar 2, 10%, mais ter um 3 e comprar um 3, desconhecido por enquanto. Tem que dar 100%. E isolando 3, 3, vai dar 1 menos 0,5 menos 0,1, dá 0,4. Ok? Então, aqui a gente só fez, na verdade, é um processo só para identificar os últimos 3 valores que a gente não conhecia das probabilidades. Uma conta básica. A gente pode listar agora a matriz de Markov, ou da cadeia de Markov, propriamente dita. Então, como fica, que eu falei, a gente vai colocar ó, estado M1 ir para o M1. Então, 1, 1, linha 1, coluna 1. Ou seja, está no estado 1 e vai para o estado 1. 1, está no estado 1 e para o estado 2. 2 está no estado 1 e para o estado 3. Opa, aqui é um 3, tá? Só aqui que está errado. Ctrl C, Ctrl V. Estar no estado 2 atualmente, ir para o estado 1, dá o 2, 1. Estar no estado 2, ir para o estado 2, 2, 2. Estar no estado 2, ir para o estado 3, 2, 3. Estar no estado 3 e para o 1, estar no 3 e para o 2, estar no 3 e para o 3. Só para mostrar onde que a gente vai colocar cada um dos valores, certo? Quais que a gente não conhecia? O 1, 2, 2 e o 3, 3, da diagonal. Foi de propósito para a gente poder fazer as contas. Então, substituindo os valores que a gente acabou de identificar, se não me falando em memória, eram
0,65, 0,4 e 0... Não me lembro agora. Vamos lá. 0,15, 0,4, isso. Então, 0,65 mais 0,20 mais 0,15 dá 1 redondo. Vai ser 1, a soma por linha será 1, 1 e 1. Por colunas não vai dar 100%, porque é outra história, é uma análise diferente. Então, é sempre a soma por linhas tem que dar 1. Aqui dá 0,85 mais 15, 0,15 dá 1 redondo. Aqui dá 0,25 com mais 0,15, 0,40, 0,40 mais 0,6, 1 redondo. 0,5 mais 0,10 dá 0,6, mais 0,4, 1 redondo. Ok? As nossas contas estavam corretas. Não erramos dessa vez. Ok? Então, foram observados alguns dados do time de futebol FAI-FC. Ele nunca empata... Quais são as observações? Primeiro, ele nunca empata 2 jogos seguidos. Beleza? Não, ele nunca empatou 2 jogos seguidos. Então, a probabilidade dele empatar o primeiro e estado atual empatar o primeiro e estado futuro empatar o segundo é 0. Isso que está dizendo. Se ele empata, a probabilidade dele ganhar o próximo jogo ou perder são iguais. Então, se ele empatou hoje, ele vai jogar amanhã, certo? A probabilidade de ganhar ou perder é igual. Beleza? Ou seja, se ele não empata, empata, então tem que ser 50-50. Eu vou fazer isso aqui. Se a vitória ocorreu no jogo atual, com a empolgação, a probabilidade de ganhar ou empatar no próximo jogo é de meio, 50%, e 25%, respectivamente. Então, se ele ganhou agora, ele tem 50% de ganhar, chance de ganhar de novo, e 25% de chance de empatar. Falta 25%, que seria o quê? Perder. Se a derrota vier no jogo atual, a probabilidade de ganhar a próxima partida diminui para 25%. Então, atualmente ele perdeu. Então, o próximo jogo que vai jogar amanhã, ele tem 25% de ganhar, certo? E perder tem 50% de perder. Sobram 25% para empate. Represente a matriz de transição, para o processo de Markov. Vamos fazer lá, então. Então, a primeira informação que ele falava, ele nunca empata 2 vezes. Então, a probabilidade de empatar é 0. Aí ele diz, se ele empatar o primeiro jogo, ele ganha ou perde o segundo jogo. Veja, o primeiro jogo é essa primeira letra e o segundo jogo é a segunda letra. Ele ganha ou perde com a mesma probabilidade. Se só tem aqui é 0, esse aqui tem que ser igual a esse, tem que dar 50%. Aí você soma, né? 50% mais 50%, 100% mais 0%, 100%. Beleza? Tem que ser 100% por linha. Segundo, voltar aqui. Se a vitória ocorrer no primeiro jogo, com empolgação, a probabilidade de ganhar ou empatar no próximo jogo é de meio e um quarto, respectivamente. Então, se ele ganhou, a probabilidade de ganhar de novo é de 50%. Se ele ganhou, a probabilidade dele empatar é de 25%. Certo? O que resta aqui, a probabilidade de perder, já que ele ganhou o primeiro, é de 25%. Beleza? E o último, se ele perder o primeiro jogo, a probabilidade de ganhar diminui para um quarto, ou seja, 25%. E de perder aumenta para 50%. Então, se ele perder, ou seja, perder, a probabilidade de perder de novo é de 50%. Se ele perder e empatar, ou melhor, a probabilidade de perder e empatar é de 25%, consequentemente, a probabilidade de perder e ganhar tem que ser de 25%, só para somar o 100%. Beleza? Temos listados todos os 9 valores, as 9 possibilidades. Então, aqui está a matriz de transição, certo? Genérica. Então, perder, 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 empatar, perder, ganhar. Empatar, perder, empatar, empatar, empatar e ganhar. Ganhar e perder, ganhar, empatar e ganhar e ganhar. Só precisa agora completar aqui, no lugar dessas letras, os valores numéricos que a gente calculou aqui atrás. Nossa matriz de transição para um passo, né, de hoje para amanhã, por exemplo, de um jogo para o outro, melhor dizendo, fica sendo 50% de perder e perder, 50% de perder e empatar, desculpe, 25% por perder e empatar e 25% por perder e ganhar. 50% de empatar e perder, 0% de empatar e empatar. Lembre-se que uma das primeiras frases falava, ele nunca empata 2 vezes. Então, empatar e empatar, aqui é o primeiro jogo, aqui é o segundo, é impossível, 0%. E 50% de empatar e ganhar. 25% para ganhar e perder, 25% para ganhar e empatar, e 50% para ganhar e ganhar. Beleza?
Então, o único estado que não volta nele mesmo é o empatar com empatar. Quando a gente fala isso, que na diagonal tem um valor diferente de zero, a gente diz que o estado volta nele mesmo. O perder volta no perder, o empatar volta no empatar e o ganhar volta no ganhar. O único estado que não volta nele mesmo é o empate, que ele não ocorre com nenhuma probabilidade. Ou melhor, ele não ocorre, já que a probabilidade é igual a zero.